Bem, boa noite a todos, tá? Agradecendo a presença em mais um webinar do Grupo de Reabilitação em Nefrologia, hoje com 4 grandes palestras. A primeira, falar conosco a doutora Francine Potter Andrade, é fisioterapeuta, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela investiga os efeitos do exercício combinado intradialítico sobre a capacidade pulmonar e função respiratória, além de fazer parte da diretoria de governança do GBRAIN. Doutora Francine, muito nos agracia a sua presença hoje aqui conosco, muito obrigado. E a palavra é sua, pode iniciar a sua apresentação. Então, tá bem. Obrigada aí pela apresentação. Tá compartilhando a minha tela? Sim. Tá, vou botar aqui, daí vocês me dizem se tá aparecendo. Sim. Sim? Tá. Que eu não consigo ver, né? Então, boa noite aí para todo mundo. Obrigada por todos comparecerem. E só um recado também, aqueles que ainda não são membros, não esqueçam de se inscrever lá para vocês receberem, né, depois todo o resumo. A gente está enviando agora os resumos, né, dos webinars. Então, quem ainda não é membro, né, torne-se um membro para poder receber aí os nossos resumos dos webinars. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, um pouquinho hoje sobre os benefícios do exercício intradialítico sobre a capacidade cardiopulmonar e função respiratória. Esse tema é o assunto da minha tese de doutorado, né, que eu realizo no programa de pós-graduação em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Estou em vias já de publicação, assim, então eu acabei não trazendo todos os resultados da pesquisa, porque ainda o artigo está em processo de submissão, né, mas trouxe alguns dados aí para a gente poder discutir sobre. Então, só falando um pouquinho da implicação da doença renal na função, né, cardiopulmonar, cardiovascular, músculo-esquelético. Essas alterações desses 3 sistemas, elas estão muito relacionadas ao desequilíbrio metabólico, hidroeletrolítico, ao tempo de tratamento, né, principalmente os pacientes em hemodiálise, que é o caso do meu estudo, e também ao estilo de vida sedentário, que, né, vai implicar de uma forma negativa aí nesses 3 sistemas e causar grandes prejuízos para a saúde física desses indivíduos. Existe alguns relatos assim na literatura de que taxas de VO2 inferiores a 17,5 ml por quilograma por minuto estão relacionados a uma taxa maior de mortalidade, sendo que, para quem estuda esse desfecho nesses pacientes, 17,5 é um valor que dificilmente a gente encontra. Em geral, eles apresentam valores inferiores a isso. Então, esse descondicionamento físico está muito relacionado, então, com a taxa de sobrevida e de mortalidade aí nessa população. E com relação à função pulmonar, nós temos muito poucos dados na literatura explicando o porquê que isso acontece. A gente tem já estudos mostrando que sim, que a doença renal, ela implica de forma negativa na função pulmonar, porém não tem, assim, algo que explique de uma forma mais clara o porquê disso. O que se especula é que a função pulmonar, ela acaba sendo prejudicada devido à sobrecarga hídrica, que vai gerar um aumento do trabalho respiratório e vai diminuir a difusão ali de oxigênio, a hematose, né, e induzir em longo prazo um processo de fraqueza muscular respiratória. Mas eu acredito que nos próximos meses aí, né, não anos, mas nos próximos meses, a gente consiga evoluir um pouco mais nos estudos relacionados à função pulmonar, porque tem surgido um tema que é a sarcopenia respiratória. A sarcopenia respiratória, ela ainda não foi documentado na doença renal crônica, mas tem alguns estudos que vêm trazendo esse tema
nos pacientes que já têm sarcopenia diagnosticada, e aí então se avalia esses desfechos respiratórios e se dá esse diagnóstico de sarcopenia respiratória. E o que se usa para determinar isso? São variáveis como a capacidade vital forçada e o pico de fluxo expiratório, que são obtidos através de um exame de espirometria, ou então a força muscular inspiratória, que é o MIP aqui, né, Maximal Inspiratory Pressure, e a força expiratória. Então, essas 4 variáveis, elas estão relacionadas a um diagnóstico de sarcopenia respiratória, o que a gente ainda não tem documentado nada é RC. Esperamos ter em breve. Com relação ao teste cardiopulmonar, o que a gente consegue avaliar através desse exame? Tem muitas variáveis que são avaliadas, eu trouxe aqui as principais, que é o VO2 de pico, né, ou VO2 máximo, daí, para populações clínicas, o correto é a gente usar o VO2 de pico, porque são pacientes que atingem um pico e logo eles não conseguem continuar o teste para atingir aquele platô e ser considerado um VO2 máximo, né. O previsto do VO2 de pico, o consumo de CO2, a ventilação, o RER, que é o coeficiente respiratório, a relação entre o VO2 e o VCO2, volume tidal, que é a ventilação que esse paciente vai exercer a cada ciclo respiratório, o tempo de duração, que nos diz muito, né, sobre a tolerância ao exercício e a carga máxima do teste também, que é expressa em watts, nos fala muito sobre a tolerância desse paciente ao exercício, e as relações de ventilação VO2 e ventilação VCO2. Esses são os principais desfechos que a gente consegue avaliar através de um teste cardiopulmonar. Então, é um teste muito completo, ele é um teste considerado padrão ouro aí para avaliar capacidade funcional, né? Mas, infelizmente, não está ao alcance de todos. E aí eu trouxe aqui um estudo que foi realizado recentemente, né, 2018, nos Estados Unidos, onde eles avaliaram o VO2 de pacientes com doença renal crônica em estágio pré-dialítico, de estágio 3 ao 5º, pré-diálise, e compararam com indivíduos saudáveis pareados por idade, né? Avaliaram, então, 31 indivíduos com doença renal crônica e 21 indivíduos saudáveis. E o que eles encontraram aqui? Que o VO2 no limiar ventilatório dos pacientes com doença renal crônica, ele era significativamente inferior aos indivíduos saudáveis, né, sendo que esses pacientes ainda nem estavam em tratamento dialítico e muitos ainda eram em estágio 3, que já não tem ainda tantas repercussões, né, mas parece que sim. E o VO2 de pico, né, o auge atingido ali, então, no teste, também era inferior nos pacientes que tinham doença renal crônica comparado aos indivíduos saudáveis. E aí, para a gente entender o que é esse VO2 do limiar respiratório, eu trouxe aqui uma imagem que é super didática, que é de um artigo bem antigo, de 98, que foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, onde a gente consegue entender bem aqui. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Então, quando o paciente começa a realizar um teste cardiopulmonar, a troca gasosa entre oxigênio e CO2, ela está muito linear. Então, o consumo de oxigênio e de CO2, eles são muito parecidos, embora ele ainda seja, o consumo de oxigênio ainda seja superior ao de CO2. Então, à medida que o paciente vai realizando aqui o teste, ele vai chegando próximo a um período ali de início de fadiga. Esse ponto aqui, onde a imagem mostra um corte, é o primeiro limiar de lactato, é quando o consumo de oxigênio, ele se iguala ao consumo de CO2, e aí o RER, que é o coeficiente respiratório, ele se mostra com o numeral 1, né, porque abaixo de 1 ainda o oxigênio está superior ao CO2. Quando ele atinge o primeiro limiar de lactato, é quando o consumo de CO2 ele vai ser um pouquinho maior do que o consumo de oxigênio. Então, ele vai ter o aumento do VO2, né, nessa fase, um aumento da ventilação e uma estabilização do consumo de CO2, porque as células vão estar consumindo já mais CO2 do que oxigênio.
E aí, à medida que ele permanece durante o teste, ele atinge, então, né, acima aqui desse tracejado, ele atinge, então, o metabolismo anaeróbio, que é quando já tem um aumento do consumo de gás carbônico, continua ainda aumentando, numa menor escala, o VO2, de uma forma lenta, e também tem muita... Ele também tem a pressão de expiração de O2 muito elevada, então ele está no metabolismo anaeróbio, consumindo muito mais CO2 e exalando muito mais CO2 também do que oxigênio. E aí aqui eu trouxe um teste cardiopulmonar que nós realizamos ali com uma paciente, é uma paciente do sexo feminino, tem 38 anos. O teste, basicamente, ele começa com um período baseline, que é um repouso, 1 minuto de repouso, onde a gente avalia se o paciente está estável, se os gases estão sendo mensurados de forma correta e obtém-se o VO2 de repouso. Depois o paciente começa a fazer, no caso, a modalidade que nós utilizamos foi através de cicloergômetro, não por esteira. Então, o paciente vai iniciar pedalando 2 minutos sem carga e, fechado esses 2 minutos, começa a entrar a carga e aí ele vai até a exaustão volitiva, né? Ali onde eu mostrei para vocês no gráfico, que é onde o paciente está no metabolismo misto, que é aeróbio e anaeróbio, é quando o coeficiente respiratório está a nível de 1. Aqui a gente consegue ver, esse 0,706 é o consumo de oxigênio e 708 é o consumo de CO2. Aqui é quando a curva começa, então, a se inverter e a gente já começa a avaliar, então, a tolerância dele ao metabolismo anaeróbio. E aí, a gente já sabe que o paciente vai estar perto de um término, né? O teste, ele nunca pode encerrar, nunca, não pode se dizer nunca, mas o correto é que ele não se encerre antes de alcançar o limiar ventilatório de 1, né? Quer dizer que ele chegou no metabolismo anaeróbio, ele utilizou toda a capacidade dele aeróbia. E aí, assim que o paciente levanta a mão, encerra o teste, né? Se o médico não encerrar antes por alguma alteração cardíaca, algum desconforto do paciente, então ele levanta a mão, a gente encerra o teste, ele faz 1 minuto de recuperação. Então, em resumo, né, tudo é baseado na ventilação, porque o consumo de energia pelo músculo, ele é ventilatório dependente, né? Aí a gente se pergunta, então, se nós melhorarmos a ventilação pulmonar, a gente pode melhorar a capacidade cardiopulmonar do paciente? Mais ou menos, né? Porque o VO2, ele não é simplesmente relacionado à capacidade pulmonar, porque o VO2 em si, ele expressa uma capacidade do organismo tanto de absorver, transportar e utilizar oxigênio. Então, não adianta eu melhorar a absorção de oxigênio dele, né, através da função pulmonar, se eu não tenho uma melhora do transporte e da utilização de O2, que vai ser obtida aí sim através de um treinamento de exercício. E o que nos motivou a realizar esse estudo, né, com o protocolo que eu vou mostrar aqui mais adiante, foi esse estudo publicado em 2013, que foi realizado no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, onde eles realizaram um ensaio clínico avaliando, então, a função pulmonar em pacientes que realizaram treinamento muscular respiratório e compararam com um grupo controle com um grupo que realizou o treinamento muscular periférico. Não tinha treinamento aeróbico, era treinamento muscular mesmo periférico. E aí eles viram que com relação a todos os desfechos respiratórios, desde a força muscular inspiratória, a força muscular expiratória, e a função pulmonar, os pacientes que fizeram o treinamento muscular inspiratório tiveram uma melhora com relação aos pacientes que realizaram o treinamento periférico. E aí nós começamos a nos questionar se, introduzindo um treinamento aeróbio, se nós poderíamos ter ganhos maiores, né, em relação à função pulmonar com esses pacientes. E aí foi então que nós desenhamos esse projeto, que começou a ser executado ali final de 2015, início de 2016, onde o nosso principal objetivo era avaliar os efeitos do treinamento intradialítico combinado e periodizado de 12 semanas sobre aptidão cardiopulmonar e função respiratória, então sendo os nossos desfechos primários,
a força muscular respiratória e periférica e os níveis de atividade física diária sendo o nosso desfecho secundário. Então, se desenhou um ensaio clínico randomizado realizado em 2 centros aqui na cidade de Porto Alegre, sendo uma clínica particular e uma clínica dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foram incluídos pacientes com doença renal crônica acima de 6 meses, que aí já haveriam mais repercussões relacionadas à doença e ao tratamento hemodialítico, né, que deveria se ter acima de 3 meses de tratamento, estabilidade clínica nos últimos 30 dias, 18 anos, mais, e a hemoglobina sérica acima de 10. Então, o médico que participava da nossa pesquisa, ela não liberava se o paciente tinha hemoglobina abaixo de 10. Foram excluídos pacientes com infarto agudo do miocárdio, né, 3 meses prévio, processos inflamatórios em tratamento nos últimos 30 dias, medicação anti-inflamatória, antibiótico, doença arterial coronariana descompensada, doença arterial periférica sintomática, né, os pacientes dificilmente eu consegui realizar aquele treinamento se tivessem uma doença arterial periférica sintomática, fístula, enxertos ou catéter em membros inferiores, então esses pacientes foram excluídos. E o que nós utilizamos, então, como instrumentos de avaliação? Nosso principal desfecho, então, foi o VO2, obtido através do teste de esforço cardiopulmonar, utilizamos o software VMAX, a espirometria, também através do VMAX, manovacometria, usando o microhard, avaliando a pressão INS e a pressão ES, um RM de quadríceps em cadeia extensora e o uso de um pedômetro da marca Oregon, onde o paciente passava 1 semana com esse pedômetro, e aí depois nós fazíamos uma média geral dos 7 dias e uma média só dos dias que ele fazia hemodiálise, né, para ter então a média de passos em dias de hemodiálise e a média geral. Os pacientes foram então randomizados em grupo treinamento ou grupo controle. Foi realizado, então, o treinamento intradialítico combinado e periodizado durante 12 semanas. Aqui eu trouxe o esquema de periodização, é um pouco confuso, né, mas é a tabela que a gente colocou no artigo. Então, na semana 1 e 2, o paciente começava com uma velocidade do cicloergômetro e realizava treinamento de membros inferiores, 2 séries de 18 repetições com 10 RM, 10% de um RM. Contração era rápida, era lenta, e aí 2 semanas depois a contração era rápida, aqui é o segundo, 0,5. Fechado o primeiro mês, se tinha um aumento de 3 km por hora no cicloergômetro, aumentava-se a carga para 12% de um RM e o paciente realizava 2 de 15. Primeiras 2 semanas, contração lenta, segundas as 2 últimas semanas, contração rápida, entrando no terceiro mês, né, para fechar as 12 semanas, se aumentava novamente a velocidade do cicloergômetro, mais 3 km por hora, aumentava-se a carga, então 15% de um RM, e se reduzia o volume, então 2 vezes de 12 repetições, 2 primeiras semanas lenta, de contração lenta, as 2 últimas contração rápida. E por que nós utilizamos esse protocolo contração lenta, contração rápida? Aí, né, nós fizemos uma consulta com um professor que é super conceituado na área de saúde músculo-esquelética, que é o professor Cadori, aqui da URGS também, e ele nos auxiliou na criação desse protocolo, né, enfatizando que essa mudança de contração desenvolve uma melhor ativação neuromuscular. Então, devido ao ganho de potência concêntrica, devido ao maior desenvolvimento de força e devido à maior ativação neuromuscular. Então, assim, a gente desenhou o nosso protocolo com uma mudança a cada 2 semanas, né? Então, aqui só para ilustrar os pacientes fazendo o teste cardiopulmonar, nós utilizávamos um cicloergômetro, tem que ser num ambiente controlado, esses exames eram realizados no serviço de pneumologia do Hospital de Clínicas, tem que ter torpedo de oxigênio, tem que ter médico presente na sala, o paciente tem que ser monitorado, monitorização cardíaca, monitorização por oximetria,
pressão mensurada a cada 1 minuto sim, 1 minuto não, então ele é um teste super controlado e por isso que não está na realidade aí de muitos centros, né? A função pulmonar, não procurei, não achei foto do paciente realizando, dos nossos pacientes realizando função pulmonar. É um teste que precisa de uma super atenção, então a gente nunca conseguia filmar ou fotografar o paciente fazendo, né? Porque é um teste que ele exige uma manobra volitiva, tem a questão da aceitabilidade ali das curvas, tem que ter 3 curvas aceitáveis. E aqui é o paciente realizando, então, a manovacometria para avaliar a força INS e força expiratória. Aqui também uma fotinho do nosso treinamento, então, o paciente realizava 30 minutos de ciclo ergômetro, sendo 5 minutos iniciais de aquecimento, 5 finais de desaquecimento, e aí os 20 minutos é que o bicho pegava. Então, a gente tinha que segurar o ciclo ergômetro, porque muitos pacientes pedalavam muito rápido, e não tinha como deixar ele solto, por mais que ele tivesse uma adaptação ali na cadeira de diálise. E aí, feitos os 30 minutos, sem nenhum descanso, porque já era o tempo de tirar o cicloergômetro, botar a caneleira, o paciente então fazia flexão de quadril e extensão de joelho. Aí aqui eu trouxe alguns resultados, né? Esse estudo ele já está escrito, graças a Deus, está só esperando aí um aceite, esperamos que seja em breve. Foram 20 pacientes no grupo exercício e 19 pacientes no grupo controle. O nosso cálculo amostral era de 34 pacientes no total, né? Até fomos além do nosso cálculo. E aí, os resultados foram muito positivos. Esse treinamento, ele mostrou, então, aumento do VO2 de pico, aumento em litros e em ml, aumento do predito do VO2, aumento até do VCO2, que é uma variável que está muito mais relacionada com o metabolismo anaeróbio, a capacidade anaeróbia daí do paciente, aumento da ventilação minuto. Então, foram muitos resultados positivos. E também o que nos surpreendeu, que o nosso questionamento lá atrás era se, introduzindo, então, o treinamento aeróbio, se o paciente ia melhorar essa função pulmonar. E aí, né, surpreendentemente, nós tivemos só resultados positivos aqui. Eles tiveram, então, uma melhora significativa em todos os desfechos de função pulmonar, né, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, a capacidade vital forçada, o pico expiratório forçado, a pressão INS, que é o MIP aqui, a pressão expiratória, e também nós tivemos aí na comparação intragrupo apenas, né, não entre os grupos, apenas na comparação intragrupo do grupo exercício, os pacientes também tiveram uma melhora na força muscular periférica e não apresentaram melhora, então, no nível de atividade física diária. Para ilustrar aqui o VO2 de pico predito, né, os pacientes do grupo exercício, os pacientes do grupo controle, pré e aqui pós, a melhora foi significativa, e também aquele valor que eu citei lá atrás, que acima de 17, abaixo de 17,5 está muito relacionado com o desfecho de mortalidade, a média dos pacientes superou esse valor. Então, a média inicial, eu não trouxe aqui os dados exatos, porque está em processo de submissão, mas a média inicial, eles partiram de um VO2 de 15 para 17,9, quase 18, assim, se eu não me engano. Então, eles tiveram uma melhora, além de significativa, uma melhora clínica, né? Com relação à discussão, então, né, o aumento do VO2, ele vai demonstrar um aumento convectivo de oxigênio também, que é aquela captação, transporte e utilização do oxigênio pela musculatura. O aumento do VCO2, ele demonstra também um aumento da tolerância anaeróbia, né? E essa relação, ela está muito mais relacionada com o aumento da carga, o paciente conseguir atingir uma carga maior, né? Se ele atinge uma carga maior, consequentemente, ele vai fazer o teste por mais tempo, mas está muito mais relacionado com esse aumento de carga. Também, essa melhora de todos os desfechos está relacionada à melhor utilização de O2 e CO2 pelas células musculares, tanto muscular respiratória quanto muscular periférica, e o próprio aumento da ventilação durante o exercício aumenta linearmente ao VO2, então,
só o fato do paciente ser submetido a um exercício que ele é progressivo, periodizado, já vai exigir mais, né, dos músculos respiratórios, vai aumentar a ventilação durante a realização, e isso aumenta linearmente com o VO2 de pico. E aí a gente tem, então, uma melhora pulmonar da função pulmonar, né, por melhor utilização da musculatura respiratória e também melhora da força muscular respiratória, e também todas as adaptações neuromusculares periféricas ali que nós encontramos no aumento do 1RM de quadríceps. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Rapidamente, esse estudo aqui, publicado em 2018, também realizou um ensaio clínico randomizado, e aí eles avaliaram, então, pacientes que realizaram treinamento muscular respiratório, treinamento aeróbico e treinamento combinado. E eles viram que todas as modalidades de treinamento realizadas por 16 semanas melhoraram, comparado a 8 semanas e comparados ao baseline. Aí eu trouxe aqui também a nossa meta-análise, que foi publicada em 2019, onde nós avaliamos, nosso desfecho principal era o VO2. Então, o VO2 demonstrou-se significativo após um treinamento. Aqui entra tudo, combinado e aeróbio. Aqui nós isolamos só treinamento aeróbio, então só o treinamento aeróbio não foi suficiente para demonstrar uma melhora do VO2. Aqui, sim, combinado aeróbio e treinamento de força, então foi significativo, demonstrando, então, que os exercícios combinados, eles são superiores para melhorar a capacidade pulmonar dos indivíduos com doença renal crônica em hemodiálise. E aqui a duração do teste também foi superior, aqui também entrou tudo, combinado aeróbio, melhorou nos pacientes que treinaram, e também melhorou a ventilação, né? Poucos estudos documentam essa variável, mas dos 4, nós tivemos, então, na meta-análise um resultado significativo, teve uma melhora da ventilação com treinamento combinado. Aqui a nossa equipe, né, todas da fisioterapia, só a Carolina Ferraro ainda não está formada, o resto já somos todas fisioterapeutas, e muito obrigada, aí acho que eu passei um pouquinho do prazo. Obrigado, doutora Francine, pela apresentação, excelente tema, excelente explanação. Tentei correr. Tem 2 perguntas aqui do Marjorie. A primeira, se o teste de caminhada de 6 minutos tem uma boa concordância com os testes diretos para avaliar a capacidade cardiopulmonar em pacientes com doença renal crônica. E a segunda pergunta, qual foi a intensidade do exercício aeróbio? Como ocorreu esse aumento em relação à velocidade e resistência na bike? O teste de caminhada de 6 minutos, né, existe uma fórmula que tu consegue predizer o VO2 indireta, né, então ele não avalia diretamente, mas ele tem uma boa aplicabilidade para avaliar indiretamente o VO2. Muitas clínicas não têm na sua realidade, né, o teste cardiopulmonar, então ele serve sim, até nós fizemos já, esse estudo também está submetido, mas, né, tá meio que devagar, assim, e aí a gente fez o Blan-Altman e encontramos uma concordância entre o VO2 publicado, avaliado diretamente e avaliado indiretamente, então ele é confiável na população com doença renal crônica, pode ser utilizado. E o incremento da velocidade se dava da seguinte forma: o paciente no primeiro dia de treinamento, ele realizava uma familiarização. Aliás, antes do primeiro dia de treinamento, ele realizava uma familiarização, onde ele pedalava, nós colocávamos ali, deixávamos ele livre para pedalar, mostrava a escala de Borg para ele e apontava, tem que chegar no 6. Então, tu vai acelerando, e aí a gente ia acompanhando. Tá no 6, como é que tá? Tá muito leve, tá muito pesado, tá cansado. Eles faziam basicamente um treino nessa familiarização, mas era para definir a velocidade. Então, quando ele alcançava, agora eu acho que eu tô no 6, porque daí a gente fazia ele pedalar muito rápido para ele entender o que era um 10, né? Pedalar devagar, e ele apontava quando estava no 6. Quando estava no 6, anotava-se a velocidade. No primeiro dia do treinamento, até fechar as primeiras 4 semanas, ele pedalava nessa velocidade, né, que o nosso ciclo mostrava lá a velocidade que ele está realizando. Passava o segundo mês, aumentava-se 3 quilômetros de
de diferença, então ele tinha que fazer 3 km a mais, e no último mês, mais 3. Ok. Obrigado, doutora Francine. Eu vou passar para a próxima palestra por conta do tempo, mas sensacional a apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Agora vamos com a doutora Dayana Buttin, ela que é graduada em fisioterapia pela Universidade de Cruz Alta, Unicruz, possui mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, realizou pós-doutorado na área do exercício físico e doença renal crônica pela Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, docente do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e participa do Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Cardiorrespiratória e é coordenadora do Grupo de Estudos em Fisioterapia na Insuficiência Renal Crônica da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Dayana, muito prazer, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui. A palavra está com você, pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Boa noite a todos. Parabéns, Francine, pelos teus resultados. Fico imaginando quanto de trabalho deu até chegar nessa finalização, né? E é muito bom ter trabalhos com bons desenhos metodológicos aí para nos orientar com relação ao nosso atendimento e à nossa atenção aos pacientes, né? Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais enxuta, e vou falar sobre o trabalho de uma das alunas do nosso programa de pós-graduação aqui, que fez um trabalho com um teste funcional, né, que chama-se AVD-Glitre. Então, vou falar sobre avaliação funcional por meio do teste AVD-Glitre, em pacientes que fazem hemodiálise. Vou falar sobre a validação desse teste que nós realizamos e também qual é a aplicabilidade clínica que nós podemos ter para esses pacientes, né. Então, nós já sabemos, e também foi bem explanado agora anteriormente pela Francine, né, que os pacientes com doença renal crônica e que fazem tratamento hemodialítico, além de diversos acometimentos, ou dentre tantos acometimentos que eles têm, existe um prejuízo importante aí nos sistemas cardiovascular, cardiorrespiratório e musculoesquelético, e que isso prejudica diretamente a capacidade funcional desses indivíduos e o nível de atividade física, e que reflete diretamente na capacidade desses indivíduos em realizar suas atividades de vida diária. Baseado nisso, então, nós vamos estudar que teste poderia representar um pouco mais as atividades de vida diária desses indivíduos, né, dos pacientes com doença renal crônica. Já amplamente divulgado e aplicado o teste caminhada de 6 minutos, mas se haveria algum outro teste que avaliasse os indivíduos de forma mais global. E aí o teste AVD-Glitre, ou também comumente chamado como apenas Glitre, é um teste que, por ser multitarefa, ele pode representar de forma mais abrangente as atividades de vida diária. E aí, isso pode, dessa forma, assim, melhorar a avaliação que nós fazemos da capacidade funcional desses indivíduos, principalmente nas atividades submáximas das tarefas que os indivíduos realizam no dia a dia. E poderíamos, então, sugerir que ele pode ser um teste que pode ser amplamente utilizado no ambiente clínico também. Então, no que consiste esse teste? Ele é um teste que o indivíduo deve realizar um circuito em que ele caminha com uma mochila pesada. Mulheres utilizam um peso de 2,5 kg e os homens utilizam um peso de 5 kg. Eles saem da posição sentada, caminham em um terreno plano. Na metade desse percurso, eles sobem e descem uma escada com 2 degraus, vão até o final desse percurso, que é de 10 metros, e encontram uma estrutura com 2 prateleiras, uma na altura do ombro e uma na altura da cintura. Na prateleira superior, há 3 objetos, pesando 1 quilo cada um. Individualmente, o indivíduo deve passar da prateleira superior para a prateleira inferior, com o membro superior da sua preferência, e da prateleira inferior para o chão. Depois disso, eleva-se para a prateleira inferior e, posteriormente, para a prateleira superior, e retorna à posição inicial. Os indivíduos são orientados a realizar esse percurso por 5 vezes seguidas,
o mais rápido possível. E a maior variável de interesse desse teste é o tempo que o indivíduo necessita para realizar, então, todo esse circuito de 5 voltas. Esse tempo pode ser, então, registrado em segundos ou minutos, depende do interesse do avaliador e da avaliação. Esse teste foi inicialmente proposto para indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica e já foi aí validado em diferentes populações. Então, a partir dessa explanação, nós tivemos como objetivo examinar a validade desse teste e também a confiabilidade relativa e absoluta, dentro do mesmo dia, do teste Glitteri em pacientes que fazem hemodiálise. Então, nós tivemos um estudo transversal, nós realizamos esse estudo em 2 clínicas de hemodiálise, uma em Araranguá, Santa Catarina, e a outra em Torres, que fica em torno de 50 quilômetros de Araranguá. Torres é no Rio Grande do Sul. Isso foi por conveniência, por contatos que nós tivemos nessa cidade, né, por abertura também para realizar dentro dessa outra clínica. O teste Glitteri foi realizado por 2 vezes no mesmo dia, com 30 minutos de intervalo entre os 2 testes, e foi realizado pelo mesmo avaliador. Então, é um teste intraexaminador. Nós fizemos um cálculo amostral inicialmente, tivemos um N de 26, e conseguimos 30 pacientes para realizar esse teste, que tiveram aí uma média de idade de 52 anos, a maioria homens, e que estavam em torno de 4,6, mais ou menos 3,2 anos em tratamento hemodialítico. Os critérios de inclusão foram indivíduos maiores de 18 anos, em tratamento hemodialítico há mais de 3 meses, que realizassem 3 sessões semanais de hemodiálise em torno de 3 a 4 horas a cada sessão. Os critérios de inclusão foram alterações cardiovasculares importantes, pressão arterial descontrolada, diabetes descompensada, doença pulmonar crônica, que é um viés importante para esse teste, né? Incapacidade de deambular de forma independente, necessidade de dispositivo auxiliar, dificuldade de compreensão do teste e aumento da demanda física desproporcional ao esforço do teste. Para a validação, então, nós utilizamos atividade física baseada em acelerometria, utilizamos, então, um acelerômetro da Actigraph. Realizamos a correlação com o desempenho no teste AVD Glitteri, com os níveis de atividade física, né, observados na acelerometria, e para a correlação realizamos a análise por meio dos coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman. Para a confiabilidade relativa, nós utilizamos o coeficiente de correlação intraclasse, com modelo misto bidirecional e medidas únicas. E a confiabilidade absoluta, nós utilizamos o erro padrão de medição e a mínima mudança detectável. Para todas as análises, nós consideramos significativo um valor de P menor do que 0,05. Com relação aos resultados que nós encontramos, o tempo de execução do teste, para as nossas análises, o tempo em segundos foi mais pertinente, mas isso equivaleu a um valor de 4,17 minutos no primeiro teste e 3,99 minutos no segundo teste, com esse intervalo de 30 minutos. Nós observamos que, comparado à predição para indivíduos saudáveis, os nossos indivíduos necessitaram 40% mais tempo para completar o teste. Eles demoraram mais tempo para realizar esse teste. Com relação aos resultados de validação, nós observamos uma correlação moderada entre o nível de atividade física moderada, vigorosa, com o tempo que os indivíduos necessitaram para completar o Glitteri. Então, foi a única, de todas as análises que nós realizamos, dos níveis de atividade física, essa foi o resultado mais importante e significativo que nós tivemos. E também ressaltamos que esse é o primeiro estudo da correlacional desempenho do Glitteri com a acelerometria. Com relação aos resultados de confiabilidade, na confiabilidade relativa, né, o ICC, nós tivemos um ICC de 0,96, então foi um ICC de boa a excelente, né, confiabilidade. Com relação à confiabilidade relativa, nós tivemos
um erro padrão de medição de 13,05 segundos, foi um erro muito baixo, de 4,4% de erro entre os testes, então foi um resultado muito positivo. E nós conseguimos, então, identificar uma mínima mudança detectável, que foi de 36,17 segundos entre os testes. Então, nós tivemos algumas conclusões, que o teste AVD-Glitter em pacientes que fazem hemodiálise tem uma correlação com o nível de atividade física moderada vigorosa. Nós conseguimos identificar uma confiabilidade intraexaminador de boa e excelente, identificamos um baixo erro padrão de medição e um valor de mínima mudança detectável foi estabelecido a partir desses resultados. E que implicações clínicas nós conseguimos observar ou sugerir baseado nesses resultados que nós encontramos? Bem, com relação à atividade física, o nível de atividade física que nós encontramos correlação, como o glitter, nós podemos sugerir indiretamente que o glitter, né, pode representar o nível de atividade física de um paciente em hemodiálise, o que pode ser relevante para uma avaliação mais ampla da capacidade funcional individual desses nossos pacientes. Com relação à confiabilidade intraexaminador, o ICC de 0,96 enfatiza que o glitter pode ser um teste válido e que apresenta respostas fisiológicas, hemodinâmicas e de desempenho físico confiáveis em pacientes em hemodiálise, e que os altos níveis de ICC e baixo erro padrão de medição destacam um erro sistêmico mínimo, indicando uma boa confiabilidade intraexaminador. E com relação ao valor da mínima mudança detectável que nós conseguimos estabelecer, nós podemos sugerir que qualquer alteração de desempenho observada em resposta ao glitter abaixo dos 36,17 segundos apresentados, como essa mínima mudança detectável neste presente estudo, pode não ser indicativo de uma verdadeira mudança clínica, mas sim apenas uma alteração devido ao próprio teste. E apesar de ter sido observado um tempo ligeiramente menor para a conclusão, comparando o teste 2 ao teste 1, a diferença de tempo estava abaixo do erro padrão de medição. E aí, a partir desse resultado específico, nós lançamos uma ponderação. Visto que a realidade de muitas pessoas que fazem testes funcionais, tanto em pesquisa quanto no próprio ambiente clínico, é realizar a avaliação com os pacientes quando eles entram, antes de entrarem na máquina, do dia da sessão de hemodiálise, nós ponderamos se o glitter poderia ser aplicado apenas uma vez, e não a necessidade de aplicar 2 vezes com intervalo de 30 minutos, que isso reduziria muito tempo que eles ficam realizando o teste funcional e facilitaria a rotina, né, hemodialítica desses pacientes. E isso eu gostaria também de saber a realidade de outros serviços, né, que nos nossos, os pacientes não vêm fazer avaliação que não seja no dia da hemodiálise. Então, nós temos que fazer avaliação com os pacientes no dia que eles realizam hemodiálise, e isso poderia ser uma sugestão importante da aplicação desse teste, que é realizar apenas uma vez, visto que nós encontramos, então, um erro padrão de medição abaixo da diferença dos dois testes, né? Ou melhor, a diferença dos 2 testes foi abaixo do erro padrão de medição determinado. E mais uma informação, né, ou um ponto importante desse teste, é que nós podemos afirmar que ele é um teste de baixo custo, né, que precisa de uma estrutura necessária para a realização do teste, e nós precisamos de uma sala ou apenas um corredor de 10 metros, né, o que mais, assim, precisa de espaço para guardar aquela prateleira, né, que seria, assim, o que ocuparia um espaço maior. E ainda como resultados adicionais, nós fizemos avaliação hemodinâmica e de percepção de esforço e conseguimos observar mesmo que o glitter, ele atua na atividade submáxima da tarefa, né? Mesmo baseado numa fórmula de predição da frequência cardíaca máxima, né? Fizemos baseado na fórmula de Carvone, nós observamos que esses pacientes realizaram o teste em média 60% da frequência cardíaca máxima deles e com uma percepção de esforço muito baixa. Então, esse teste, ele realmente é um teste que comprova que ele é submáximo. Então, enfim, né, concluímos que o glitter é uma ferramenta para avaliar a capacidade funcional por meio da realização de várias atividades físicas de vida diária e pode ser facilmente aplicado em um ambiente clínico. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Daiana, excelente apresentação.
Já temos uma pergunta aqui do Dr. Maicon. Primeiro, ele parabeniza pelo trabalho, tá? E pergunta qual foi o perfil do nível de atividade física pelo acelerômetro dos pacientes que foram avaliados no teu estudo. Olá, Michael, obrigada. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Nós tivemos um perfil de pacientes que tinham um nível de atividade física baixo, assim, esses pacientes que tiveram um nível de atividade física moderada, vigorosa, na verdade, foram poucos pacientes que atingiram esse nível de atividade física. A gente teve pacientes, assim, com comportamento sedentário impressionante, né? Nós dividimos esses pacientes, ou dividimos as análises em dias de hemodiálise e dias de não hemodiálise, e nós percebemos que os dias que os pacientes fazem hemodiálise, ou o tempo de comportamento sedentário é algo impressionante, assim. É muito alto, né? Nós tivemos uma média de menos de 4.000 passos por dia, o que seria, assim, 4.000 passos seria um ponto de corte, né, para o nível de básico, de nível de atividade física, para o mínimo de, poderíamos considerar, assim, para os indivíduos se tornarem um pouco mais saudáveis, né, e nós tivemos resultados, assim, que a gente pode considerar chocantes, pelo menos na nossa realidade foi essa, né? Nós estamos com esse artigo sendo avaliado por pares, né, numa revista, acredito que logo sairá a publicação dele, e temos um outro artigo que compara essas diferenças de dia, nível, que comparamos o Glitri com os diferentes níveis de atividade física, e aí avaliamos dias de hemodiálise, dias de hemodiálise, mas assim, o que nós podemos falar de mais importante é que o que foi comparável com o Glitri foi o nível de atividade física moderada vigorosa. Nós até pensávamos que seria com nível de atividade física leve, que a maioria dos pacientes fica ali, né, no nível de atividade física leve, comportamento sedentário muito alto, e a maioria fica dentro do nível de atividade física leve, né. E nós temos muito que trabalhar com esses pacientes, porque esses resultados, assim, nos impressionam demais, né, pelo baixo nível de atividade física desses indivíduos. É impressionante. Claro, a gente tem um N pequeno, 30 pessoas, não dá para dizer que é representativo da população, acredito eu, mas se a gente colocasse isso em 1.000 pacientes, qual seria esse resultado, né? A gente coloca isso em discussão. Interessante. A Josiane, aqui de Porto Alegre, ela coloca que na Santa Casa, elas também realizam a avaliação antes da sessão da diálise, justamente pela dificuldade e pela disponibilidade desses pacientes em comparecerem em dias alternados. Eu acredito que isso acaba sendo a realidade de vários locais no país, né? Aqui em Belém é a mesma coisa. A Angélica está parabenizando, a Francine também está colocando a mesma situação, Marjorie, acho que são situações bem parecidas aí a nível de Brasil. Bem, doutora Dayana, muito obrigado pela sua explanação, pela sua apresentação. Sensacional a palestra. Muito. Vamos dar andamento aí ao nosso webinar, com agora a palestra do Henrique Dizes, tá? O Henrique, que é graduando em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Bauru, né? E é membro do Laboratório de Avaliação e Prescrição de Exercícios, o LAP, tá? Sendo pesquisador na área de modulação autonômica cardíaca e exercício físico com doentes renais crônicos, tá? Atuando também aí como bolsista em projetos voltados ao exercício físico e qualidade de vida de idosos e hipertensos lá no município de Bauru. Henrique, um prazer. A palavra é sua, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, Clebson, pela introdução. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse webinar. Bom, como foi introduzido, eu vou apresentar projetos de pesquisa aqui em Bauru, São Paulo, realizado pelo Laboratório de Avaliação e Prescrição de Exercícios, o LAP, e esses projetos são com exercício resistido intradialítico. Bom, esse é o grupo atualmente de pesquisa que a gente tem na unidade de doença renal do laboratório. Ela é formada por 5 pesquisadores, sendo 3 graduandos, o Vitor da Silva Zacharias, João Pedro Sampaio Tibúrcio e eu, Henrique dos Santos de Cessa. Todos nós somos graduandos de Educação Física, estamos já no último ano aqui na Unesp de Bauru.
Tem também o professor doutor Henrique Luiz Monteiro e a doutora Clara Suemi da Costa Rosa. Então, eles são os nossos orientadores, né? A Clara, que também faz parte do GBREM. Agora, uma breve linha do tempo sobre o nosso grupo de estudo com doença renal crônica. Nos nossos primeiros anos, lá para 2010, 2009, a gente buscou caracterizar esses pacientes aqui, né, no município de Bauru. Então, avaliamos o nível de atividade física, qual que era o comportamento de lazer desses indivíduos, quais os tipos de atividade física que eles recorriam. E em 2011, a gente deu início aos protocolos de exercício estruturados, utilizando primeiro um protocolo de exercício físico de predominância aeróbia, né, com ciclo ergômetro, esse era o modelo utilizado. E em 2012, a gente deu início aos protocolos com exercício físico resistido, que é o que se mantém até hoje na nossa linha. E os objetivos desses estudos que a gente realizou era a composição corporal, a variabilidade da frequência cardíaca, a capacidade física, e isso, todos esses até 2018, eles eram realizados num hospital público aqui da cidade de Bauru. Aí, a partir de 2019, a gente realizou um outro estudo com o exercício resistido e a modulação autonômica, e já era numa clínica particular, e aqui em 2020 a gente começou a realizar 2 estudos, só que por conta da pandemia a gente teve que cessar eles. Então a gente tinha avaliado, feito as avaliações iniciais, a gente começou em janeiro, tínhamos avaliado quase 90% da clínica já, e aí veio a pandemia e a gente teve que parar com um estudo, né, tanto que esse primeiro estudo, que é o de modulação autonômica, ele já tinha sido até mesmo aprovado pela FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo. E em ambos os estudos, a gente vai utilizar o exercício resistido progressivo intradialítico como protocolo de intervenção, e ambos são ensaios clínicos randomizados e controlados, e vão ter em sua composição pacientes em hemodiálise diária e convencional, sendo que o estudo 1, ele vai avaliar a modulação autonômica cardíaca, e o estudo 2, a força e composição corporal. Então, esses são os projetos de pesquisa que eu vou estar exemplificando mais sobre o protocolo, né, de avaliação e de intervenção. Esse é o protocolo nosso de exercício resistido progressivo. Ele continha 8 exercícios, sendo que para cada exercício serão 2 séries de 12 a 15 repetições e um intervalo de 1 a 2 minutos entre as séries. E o método escolhido para incremento de carga vai ser o de zona de repetição máxima. Então, caso esses indivíduos realizem mais do que 15 repetições, a gente progride essa intensidade, e caso eles realizem menos de 12, a gente ou mantém ou diminui para uma próxima sessão, para uma próxima série. E quanto ao material, a gente vai utilizar bandas elásticas, então 7 tensões diferentes, para os exercícios de adução e abdução de quadril, flexão plantar e dorsiflexão plantar. Já as tornozeleiras, elas são de meio quilo a 5 quilos, e a gente vai utilizar no abdominal com flexão de quadril, extensão de joelho e flexão de quadril. Vale lembrar que esses exercícios são realizados durante a hemodiálise. E também para um controle dessa intensidade, vamos utilizar a escala de Borg, e ela deve se situar entre 12 a 16 na escala. E ambos os protocolos dos 2 estudos, né, ele vai ser por um período de 24 semanas, ou seja, 6 meses de exercício, sendo que 2 que não entram nessa conta, eles são só de adaptação para esses indivíduos. Até para treinar eles sobre o protocolo, o uso do Borg, enfim. Agora eu vou falar propriamente sobre os estudos. Esse é o primeiro estudo, é o estudo com a modulação autonômica cardíaca, perdão. Ele vai utilizar a variabilidade da frequência cardíaca para avaliar, e um cardiofrequencímetro, que no caso seria esse modelo, o RS800CX, que é da marca Polar, e a avaliação vai ser feita antes da sessão de hemodiálise, tentando coletar 256 intervalos RR. Então, esses indivíduos eles vão ser posicionados em posição supina, em um ambiente controlado, então uma das salas de consultório que se tem na clínica, em uma temperatura controlada, 23 a 24 graus. Esses indivíduos vão ser recomendados a não fazerem ingesta, por exemplo, de estimulantes como a cafeína, achocolatados, não fumar pelo menos 4 horas antes das avaliações. Todas as avaliações vão ser feitas no período matutino, então a gente padroniza esse horário também. E após isso, esses dados eles são transferidos para o Polar Pro Training, onde a gente aplica um filtro moderado e avalia o percentual de batimentos ectópicos dessa amostra. Para quê? Porque caso ele tenha mais do que 5, que não é recomendado pela literatura, então a gente descarta esse dado e reavalia esse indivíduo a fim de preservar um dado melhor, né, para o nosso estudo. E após isso, caso ele tenha menos do que 5% de batimentos ectópicos, a gente transfere para o Cubius Heart Rate Variability, que é esse software, né, esse é o background dele. E nesse software a gente consegue ter uma análise melhor sobre os índices, né, da variabilidade da frequência cardíaca, e a gente utilizaria análises lineares e não lineares. Nas lineares,
a gente utilizaria no domínio do tempo o SDNN e o RMSSD, e para o domínio da frequência, o Low Frequency e High Frequency, sendo que representa a atividade global, o Low Frequency e o SDNN, e a atividade parasimpática, o RMSSD e o High Frequency. Agora, quando se trata dos dados não lineares, a gente utilizaria um método quantitativo dentro dos métodos geométricos, seria o SD1, atividade parasimpática, e o SD2 de atividade global. Então, aqui a gente tem um poste de Poincaré, e esses dois traços representam uma atividade do SD2 e outro o SD1. Agora, quanto ao segundo estudo, que é aquele que avalia a força e a composição corporal. Para avaliar a força, utilizaremos a extensão de joelho, em uma cadeira própria para esse teste de força, e com a perna dominante, os pacientes eles vão tentar fazer a extensão, só que esse movimento ele vai ser freado por um cabo, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que ele vai estar acoplado à cadeira e à célula de carga. Então, a célula de carga vai ficar bem aqui, presa à cadeira e fixa ao cabo também. Essa é uma ampliação da imagem, né, do que seria uma célula de carga. E esse cabo ele vai estar preso nesse notebook aqui, onde a gente vai conseguir visualizar esses dados em tempo real e depois, claro, transferir para um software, que seria o Signal Express da National Instruments. E esses pacientes vão realizar, então, uma extensão máxima, e ela vai ser isométrica, por um período de 5 a 7 segundos. Então, a gente demonstrou na linha do tempo algumas avaliações que a gente vinha fazendo, e esse é um incremento nesse estudo, que seria a avaliação de uma força máxima. Antes, a gente usava algumas forças de membros inferiores, como pelo teste sentar e levantar, a gente chegou a usar o teste sentar e levantar de 30 segundos, só que ele está muito mais ligado a uma capacidade de resistência do que a força propriamente dita, né? Então, a gente trouxe a força muscular com a célula de carga, que seria um método de padrão ouro, né, para avaliação da força. Agora, quanto à composição corporal, a gente vai avaliar usando um exame de absorciometria de raios-x de dupla energia, o DEXA, e a gente vai analisar as variáveis de massa corporal total, massa magra livre de gordura, massa gorda, gordura percentual e densidade mineral óssea do fêmur e da coluna vertebral. Então, os pacientes eles vão estar posicionados em cima dessa maca, em posição anatômica, enquanto passa, né, os raios-x de dupla energia, cruzando todo o segmento corporal dele. E a avaliação do segmento seria dos membros inferiores, superiores e do tronco para as nossas análises. E aqui, então, para finalizar, né, sobre o momento que seriam feitas essas avaliações, a gente avaliaria a VFC e a força antes das sessões de hemodiálise e o DEXA após as sessões, bem com alguns outros testes, como o SPPB, Short Physical Performance Battery, que ele é uma bateria de testes que vai avaliar o equilíbrio, força de membros inferiores e o deslocamento desses indivíduos, né, por um perímetro de 4 metros. O IMC a gente também avaliaria, né, após a sessão, e as circunferências, né, seriam nossos dados antropométricos. E também o teste sentar e levantar de 30 segundos, tá certo? Até para tentar correlacionar alguns dados depois com relação ao teste de força, com relação aos dados de composição corporal que a gente vai encontrar. Então, algumas outras coisas ligadas ao protocolo, como a inclusão e exclusão, a gente optou por não colocar, mas para caracterizar os métodos que a gente vai estar empregando, né, nesses estudos. Então, essa é a minha apresentação, fico aberto a dúvidas, alguns questionamentos, aqui uns e-mails para contato, e muito obrigado novamente pelo espaço do GBREM. Show, Henrique. Rapaz, sensacional o que vocês estão querendo fazer, hein? O pessoal comentando aqui, estudo top, bem desenhado. Eu deixo aberto aqui, alguém quer fazer alguma pergunta para o Henrique? Eu gostaria de saber, vocês têm uma verba grande assim para pesquisa, porque são, né, exames que têm um alto custo, assim, como é que funcionou assim a questão financeira da pesquisa? Bom, o DEXA, né, que é o equipamento mais caro entre os que a gente vai utilizar, ele é do Departamento de Educação Física aqui em Bauru, né? O professor Dr. Henrique, que é nosso orientador, ele foi, durante um tempo, o diretor da UFC, né, que é a Faculdade de Ciências, e durante esse período ele comprou o DEXA com a verba da faculdade para o departamento. O equipamento de célula de carga, bem como a cadeira, eles são projetados e são de outro laboratório, então eles seriam emprestados para a gente poder realizar. Agora, os cardiofrequencímetros, eles são do nosso laboratório, já foram comprados para outros estudos. Então, acaba que as coisas mais caras a gente não precisou comprar. Então, quanto a isso, não houve um gasto tão alto, né, da nossa parte. Mais as tornozeleiras, as faixas elásticas, que isso tudo foi comprado novamente. Parabéns, muito, muito legal mesmo a pesquisa de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Francine. Parabéns, Henrique, mais uma vez. Espero sucesso aí. Desejo sucesso ao trabalho que vocês estão se propondo a realizar. E vamos dar andamento aí agora à última palestra do nosso webinar com o Dr. Michael Reboredo, tá? Que é graduado em fisioterapia, mestre e doutor pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente é professor associado da Faculdade de Medicina da mesma universidade, orientador do programa de pós-graduação em saúde, do programa de pós-graduação em ciências da reabilitação e desempenho físico-funcional, pesquisador do grupo de pesquisa em pneumologia e terapia intensiva da Universidade Federal de Juiz de Fora e também diretor, membro aí da diretoria de governança do GEBREM. Dr. Michael, um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua, pode iniciar a sua apresentação. Então, boa noite a todos, o prazer e a honra é toda minha. Obrigado, Clebson, pela apresentação. Eu já falei isso outras vezes, eu fico muito feliz de estar aqui nesse grupo discutindo especificamente esse tópico com representantes de todo o Brasil. Então, é muita satisfação, muito obrigado. Então, já compartilhei com vocês. Vou voltar para o slide inicial aqui. Bom, eu optei por falar um pouquinho hoje, não diretamente dos estudos, então eu não vou detalhar todos os estudos que eu vou citar aqui, mas estou à disposição, depois eu vou deixar o meu e-mail, e aqui também nas reuniões do GEBREM a gente pode discutir melhor. A minha ideia hoje é dar um panorama geral primeiro um pouco da história do nosso grupo, e do que a gente está desenvolvendo, com o principal objetivo de desenvolver também parcerias com os outros centros. Então, eu vou mostrar o que a gente já fez, o que a gente tem de equipamento, o que a gente consegue avaliar. Quem tiver interesse, estamos num momento atípico, né? Na realidade, todo mundo, né? Agora que a gente está conseguindo retornar com as pesquisas aqui, principalmente nesse último mês, conseguimos reiniciar alguns protocolos, mas estou à disposição. Então, eu vou direcionar mais para que vocês conheçam o nosso grupo, o que a gente já fez, o que a gente está desenvolvendo, e me coloco à disposição de vocês. Eu coloquei até como título aqui, exercício intradialite como rotina clínica, eu vou contar por quê, qual foi a história da nossa rotina aqui, ensino e pesquisa no nosso hospital universitário. Na realidade, eu estou vinculado a um grupo de pneumologia, então é o meu núcleo de pesquisa. Nós temos, basicamente, 3 linhas de pesquisa aqui, atividade física em doenças crônicas, especialmente a doença renal crônica, eu fico mais direcionado para essa linha, mas a gente também tem alunos que trabalham na área de terapia intensiva e ventilação mecânica, tanto com estudos clínicos, e aqui também a gente realiza alguns estudos experimentais. Essa aqui é a nossa universidade, é o nosso hospital universitário, a hemodiálise fica bem aqui no 2º andar, essa aqui é a nossa faculdade. Estamos aqui também à disposição para quem quiser conhecer, nos visitar. Como eu falei, esse aqui é o nosso hospital, a hemodiálise fica aqui no 2º andar. Essa é a nossa clínica de diálise. Essa foto só está um pouquinho mais antiga, as máquinas já são máquinas mais modernas. Iniciamos aqui em 2004, eu ainda estava na graduação, com projetos de pesquisa, aplicando exercício aeróbico durante a hemodiálise, naquelas 2 horas iniciais, e no início, principalmente por conta de financiamento, optamos por avaliar basicamente por meio de questionário, qualidade de vida e capacidade funcional e alguns outros testes. Só que esse resultado foi muito interessante, conseguimos algumas publicações, porque na sequência a gente já conseguiu alguns financiamentos. Então, conseguimos em 2000, na realidade foi em 2005 que eu entrei no mestrado, aí já conseguimos mais financiamentos para projetos de pesquisa. Aí eu mantive a linha de exercício aeróbico durante a hemodiálise também. Aí teve uma interseção entre 2007, que eu já comecei o doutorado,
a gente conseguiu algumas publicações. Então, basicamente, a gente trabalhou nesse período só com exercício aeróbico, sempre naquelas 2 horas iniciais, a carga utilizando escala de Borg, pela tolerância do paciente, controlando, né, aquela monitorização clássica, frequência cardíaca, pressão arterial. Nesse trabalho, nós observamos, por exemplo, uma redução dos níveis pressóricos. Aqui nós avaliamos por meio da MAPA de 24 horas. Esse foi meu trabalho de mestrado, e na sequência veio meu trabalho de doutorado, em que eu também utilizei, como a Francine apresentou muito bem, o teste cardiopulmonar. E aqui nós também aplicamos em cicloergômetro, só que eu utilizei tanto um teste máximo, como ela comentou com vocês, só que eu fiz um teste de carga constante. Nesse trabalho, por exemplo, nós observamos que o teste de carga constante, ele foi capaz de demonstrar melhor os ganhos com o treinamento. Nesse outro, também por meio do teste cardiopulmonar, nós avaliamos um daqueles componentes que ela citou, porque na realidade quando a gente vê um ganho do VO2, a gente fica sempre na dúvida, o ganho cardiopulmonar, cardiovascular, muscular ou os 3? Nós encontramos ganhos. Aqui eu estudei cinética do consumo de oxigênio, que é mais específico para análise do metabolismo oxidativo muscular, e observamos um aumento significativo de algumas variáveis que a gente usa para avaliação da cinética do consumo de oxigênio, justificando que o ganho com protocolo de 3 meses... Gente, desculpa, eu caí? Não. Não? Ah, desculpa, é só que o meu computador deu um sinal aqui, aí eu pensei que eu tinha... Desculpa, deixa eu voltar para a minha apresentação lá, então. Achei que a minha internet hoje está um pouco instável aqui. Então, nós observamos esse ganho na cinética do consumo de oxigênio, justificando que esse protocolo de 3 meses, ele foi mais eficaz para melhorar o componente muscular. A gente não observou ganhos significativos de função ventricular avaliado pelo ecocardiograma, e nós também não observamos diferença na variabilidade da frequência cardíaca. Nesse caso, nós avaliamos a variabilidade de frequência cardíaca por meio do Holter de 24 horas, mas aplicamos esse exercício aeróbico por 3 meses. Eu acredito que essa foi a grande limitação. Acho que 3 meses não foi suficiente para um ganho cardiovascular, e sim muscular. A partir desses estudos, aqui eu já entrei na universidade como docente, nós conseguimos também algumas outras parcerias e financiamentos, conseguimos comprar alguns acelerômetros. Então, a gente começou a estudar nível de atividade física em pacientes sem hemodiálise, em pacientes transplantados, aqui já com alunos de mestrado, e teve um outro aluno de mestrado, o Felipe, que nós aplicamos aqui pela primeira vez em projeto de pesquisa, treinamento de força. Estudamos algumas variáveis, também nível de atividade física, não observamos ganho em nível de atividade física, mas ganho em força e qualidade de vida também. E a partir, aqui outros estudos também de alunos de mestrado, aqui na realidade a gente já estudou protocolos de maior duração, aqui um pouquinho de estudo com capacidade funcional, pegando pacientes no período pré-dialítico. E o grande ganho de todos esses estudos, de todo esse histórico, que eu tinha até apresentado previamente lá no segundo simpósio, há 2 semanas, foi que a gente conseguiu, em 2018, implementar um serviço de fisioterapia na nossa unidade de diálise. A gente continua com esse serviço, também temos a atividade de pesquisa com alunos de pós-graduação. Eu já vou apresentar para vocês os protocolos que a gente reiniciou nesse último mês. Temos projeto de extensão também com alunos da graduação. É um projeto de extensão que ele é bem específico para o atendimento fisioterápico durante as sessões de hemodiálise, considerando que aqui, na UFJF, os alunos de fisioterapia não têm contato com essa linha na graduação, então a oportunidade que eles têm de participar. Essa é uma das inserções que nós temos aqui no ensino, e uma outra inserção que a gente tem também, isso a gente conseguiu em 2019, foi incluir um residente da fisioterapia, que nós temos um programa que é saúde do adulto multiprofissional, então ele passa por diferentes cenários.
Então, até 2019, ele não passava pela hemodiálise, mas a partir do momento que a gente conseguiu implementar esse serviço, atualmente nós temos 2 fisioterapeutas, a gente conseguiu, trazer o residente também. Então, nós temos essa inserção no ensino, tanto para os alunos da graduação, quanto os alunos da pós-graduação, no caso da residência, e também alunos de mestrado e doutorado. Então, atualmente, nós estamos conseguindo desenvolver tanto a assistência, quanto o ensino, quanto pesquisa aqui na nossa instituição. Mas, obviamente, né, o que propiciou foi todo esse histórico, muito apoio também que a gente teve da direção, da chefe do serviço, ao longo de todos esses anos. Então, aqui uma reportagem que saiu há um tempinho, mostrando que o hospital oferece esse atendimento já como rotina, aqui uma ex-residente realizando exercício, e do ponto de vista de serviço, nós, infelizmente pela pandemia, a gente teve que parar um pouquinho com o exercício aeróbico, porque nós temos apenas 3 cicloergômetros, e por orientação da SH do nosso hospital, não seria ideal compartilhar esse cicloergômetro nesse período. Então, atualmente, a gente parou com o exercício aeróbico, mas parece que a gente vai conseguir retornar daqui a 1 ou 2 meses. Estamos trabalhando basicamente com exercícios de alongamento, fortalecimento, e como a gente tem essa inserção tanto de um fisioterapeuta quanto de residentes, a gente está conseguindo, nesse período, atender até de forma mais individualizada os pacientes, porque acaba que eles vão apresentando muitas especificidades, por exemplo, um paciente que teve uma AVE, a gente está conseguindo atender essa demanda também desses pacientes. A nossa unidade não é muito grande, nós temos aproximadamente 120 pacientes, sendo que nós temos 3 turnos, só na segunda, quarta e sexta, mas é um turno menor também. Então, não é uma unidade tão grande. E o que a gente, agora, finalmente, estamos conseguindo retornar aqui com as nossas pesquisas? Teve uma aluna minha de mestrado, agora ela está no doutorado, que é a Luciana, ela me incentivou a criar uma linha mais específica para quedas, risco de quedas, medo de quedas. Ela já até publicou o trabalho dela agora, recentemente, de mestrado, o foco foi uma avaliação do medo de quedas, e agora ela está desenvolvendo, começou no último mês, um estudo prospectivo que a gente está avaliando os fatores de risco que estão associados a quedas no período de 12 meses. Por meio de financiamento também conseguimos uma plataforma para avaliação do equilíbrio, então atualmente estamos com essa linha aqui de equilíbrio postural, risco de quedas, tanto do ponto de vista de avaliação quanto intervenção. Uma outra linha que nós estamos desenvolvendo aqui é a avaliação de força utilizando um dinamômetro manual. Na realidade, esse foi um protocolo que a gente começou no início do ano passado, infelizmente a gente teve que interromper. Qual que era a nossa ideia? Já teve essa discussão aqui hoje, é uma grande limitação, isso acontece aqui também, é uma realidade nossa, avaliar o paciente fora do dia dialítico. O que a gente pensou, então? Em tentar validar uma avaliação de força utilizando esse dinamômetro durante a sessão de hemodiálise. Então, no ano passado, nós, inicialmente até com indivíduos saudáveis, para tentar validar os testes, avaliar a confiabilidade, isso a gente já fez. Infelizmente, a gente teve que interromper no momento de recrutar o paciente, só que agora eu acho que a gente vai ter autorização para começar esse protocolo também. Qual que é a nossa ideia? Avaliar antes da diálise, depois durante a diálise e tentar achar uma associação. Ou seja, levar esse protocolo de avaliação de força para a sessão de hemodiálise. Bom, como eu falei, foi uma apresentação bem geral, me coloco à disposição aqui para dúvidas, para detalhar algum protocolo melhor para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mike, pela apresentação. Já temos uma pergunta aqui. A Francine já até levantou a mão aqui. Vai lá, Francine, faça sua pergunta. Muito legal, Michael, aí os instrumentos que vocês utilizam. E eu queria parabenizar, claro, mas saber um pouquinho sobre esse dinamômetro portátil, como é que está sendo a experiência, né, com o uso dele.
Obrigado, Francine. Deixa eu até voltar a compartilhar aqui, que eu consigo explicar melhor utilizando as figuras. Esse é um dinamômetro que ele é muito fácil de ser utilizado. Ele, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, ele é até utilizado do ponto de vista mais clínico, porque a gente consegue acoplar facilmente aqui na nossa mão, e ele consegue medir, por meio de sensores, uma forma mais objetiva, né, com uma das unidades, quilogramas-força mesmo, que ele utiliza, ele tem outras unidades também. A grande questão é como, por exemplo, posicionar esse dinamômetro na perna do paciente e tentar isolar a influência da nossa força, porque quando a gente faz um teste de força manual, a gente tem que tomar cuidado, o paciente fez força, eu vou aplicando mais força, isso pode alterar o teste. Então, uma das alternativas que a gente encontrou, isso avaliado por meio de estudos prévios também, é utilizar um cano mesmo, isso aqui é um cano de PVC, então o dinamômetro está aqui, teve uma aluna de mestrado, até de um colega aqui, que ela criou um dispositivo para acoplar fez impressora 3D, esse dinamômetro nesse cano de PVC. Então, o dinamômetro está aqui, esse cano está apoiado aqui na parede, aí sim a gente consegue uma contração isométrica sem a influência do examinador. A gente viu que sem o cano dá muita variabilidade. Então, a confiabilidade não é legal, mas quando a gente acopla nesse cano, por exemplo, avaliando aqui movimento de extensão de joelho, flexão de coxa, tem como avaliar outros movimentos, outros grupamentos musculares também, a confiabilidade aumenta muito. Eu não vou lembrar exatamente dos valores, não, mas ela é muito alta. Então, utilizando com esse cano de PVC, eu acho interessante. O grande desafio, que é o que a gente está para começar agora, é como fazer isso durante a sessão de hemodiálise. Então, a gente está tentando uma estratégia lá, posicionar a cadeira, para tentar utilizar um cano ou uma faixa elástica, porque sem essa estabilização, eu fico um pouco preocupado com a confiabilidade. Professor Michael, chegados a escutar falar do Elastic? Ah, sim. Não seria uma possibilidade, não daria para adaptar para essas realizações aí? Principalmente para o uso com liga, adaptação na hora da hemodiálise para avaliação? Sim, porque dá para você não ter interferência direta. É verdade, Clebson. Sim, uma ideia aqui pelo que vocês estão fazendo. Não é uma boa ideia. Acho que a gente consegue estabilizar. O pessoal da UNB, acho que o pessoal da UNB, que se não me engano, fez a construção do equipamento, foi da educação física, junto com o pessoal da engenharia mecânica, se não me engano. Então, seria uma possibilidade de avaliar se uma intervenção direta, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O Henrique aqui está perguntando se está parabenizando pelos trabalhos, se há alguma intenção em executar novamente o estudo com análise de variabilidade da frequência cardíaca e treinamento aeróbio por um período maior de intervenção. Henrique, obrigado pela pergunta. De fato, a gente ficou com essa dúvida, se realmente 6 meses, por exemplo, ou até ampliar, né, para mais, é difícil, né, fazer um protocolo de longa duração, se de fato a gente encontrar. Era até uma continuidade do meu trabalho, mas, infelizmente, a gente teve um problema aqui com os nossos aparelhos de Holter. A gente ficou com um só, a gente tinha 2. Então, acabou ficando menos factível, porque ia prolongar muito o protocolo. Infelizmente, a gente teve que interromper. Tem um grupo, aí acabou que depois, isso eu fiz lá em 2008, 2009, mais ou menos. Aí, depois desse período, eu parei de estudar a VSC, mas tem um grupo aqui que trabalha, um grupo da educação física que trabalha com a variabilidade, e eles me procuraram pensando também no protocolo. E eu acho que eles utilizam o Polar também. Infelizmente, com o Holter, a gente não conseguiu mais, porque o aparelho acabou estragando. Mas é uma ideia.
Mais alguém quer fazer alguma pergunta do Dr. Maicon? Eu gostaria, mais uma só. E com relação às avaliações que foram os inícios ali da tua linha de pesquisa, avaliando função cardiopulmonar, pulmonar, vocês têm realizado aí alguma coisa? Assim, infelizmente, acho que todo mundo conhece essa realidade, né? Estou falando infelizmente aqui. O nosso equipamento deu um problema. Isso foi em 2011 e é um Yerger. Infelizmente, ele está obsoleto. A gente conseguiu, inclusive, um financiamento para manutenção. A última coisa que a gente conseguiu fazer, isso mais ou menos em 2010, foi trocar a célula de O2. Depois disso, ele deu um problema, a gente não conseguiu reparo. Está no planejamento do hospital para comprar um outro equipamento, mas, infelizmente, a gente, lá na Pneumo, nós não temos mais o equipamento. E é uma linha que eu gostaria de continuar estudando. Eu aprendi, tive a oportunidade de trabalhar com o professor José Alberto Neder, agora ele está até no Canadá, é uma linha que ele continua. Então, tendo o aparelho aqui, a minha ideia era continuar com esses estudos, tentar estudar melhor a cinética do consumo de oxigênio, avaliar. Existe até formas de avaliar de forma não invasiva o comportamento do sistema cardiovascular, pensando em estudo de volume sistólico por meio não invasivo, até mesmo com a parte muscular. Acho que tendo financiamento é uma linha que eu gosto muito. Obrigada. Que tá, parabéns, Michael, pelos trabalhos. Eu fico olhando todos vocês assim. Eu estou numa instituição, um centro pequeno, né, que abriu pela descentralização, né, do Reúne na época, em 2012 ou 13. E eu venho, o meu lugar é muito pobre de recursos, assim, e quando você fala esperando financiamento, e aí a gente concorre com grandes pesquisadores, eu fico pensando quando que vai ser a nossa vez. No sentido de que está cada vez mais difícil para os grandes, imagina para os pequenos, né? Então, assim, eu fico, de certa forma, esperançosa por esses momentos que a gente tem aqui, para que a gente possa unir forças para que a gente consiga melhorar os nossos resultados como um todo, e a minha história é fazer pesquisas muito baratas, sempre baratas, porque a gente não tem recursos aqui, né? E aí eu fico vendo vocês com resultados importantes e eu fico esperançosa de que um dia a gente possa trocar informações e se unir e trazer resultados cada vez mais consistentes, né? Mas, ao mesmo tempo, é um pouco desanimador a gente ver a situação dessa disponibilidade de recursos para financiamentos e tudo mais, né? Até para pequenos reparos a gente está com dificuldade de conseguir coisas, dinheiro para isso, né? Nós vamos manter a esperança. De qualquer forma, Marco, vamos com fé e a gente vai se unindo. Parabéns, viu, Michael? Muito legal ouvir você falar. Eu conheço você de papers há muito tempo. Estou muito feliz de poder te ouvir. Gente, Obrigado, eu abri o microfone aqui porque eu estou no trânsito, estou com a câmera desligada, mas queria dar parabéns, né? Eu só queria compartilhar que eu fico admirada e feliz, assim, de ver os trabalhos que vocês compartilharam. Eu estou há 3 anos e meio, a Fran sabe, trabalhando com exercício físico e outras práticas de atividade física numa unidade de hemodiálise no Clínicos, onde ela fez o estudo dela. E atualmente, o meu estudo de doutorado foi com prática de mindfulness, né, um protocolo de mindfulness, e que eu vejo que ajudou bastante para a adesão dos pacientes ao exercício. Mas, bom, que um dia eu quero compartilhar com vocês mais. Mas a questão não é essa, eu só queria compartilhar que tanto a Daiane, a Fran, o Michael, que a gente atualmente, né, pelo histórico também das pesquisas aqui do Clínicas com a Fran, a Josiane e outras pessoas que tiveram antes, a gente atualmente está funcionando com 2 cicloergômetros, adaptou as bicicletas, está com protocolo de exercício de força, mas a gente ainda não tem a pesquisa associada à assistência, né? Então, ouvir vocês, e para mim é um dos maiores desejos que eu estou aqui nesse grupo, é que a gente possa unir essas questões de custo mais barato, como a Daiane falou, e também a possibilidade de ver o que é possível com recursos mais altos, mas de
só para dizer o entusiasmo, assim, pelo menos mais nesse grupo, é em função da gente poder pensar junto alguma pesquisa que a gente possa fazer coleta de dados em todos esses espaços, né? Então, eu reforço aqui que quando eu vejo o Michael falando da questão da força, a gente tem um dinamômetro aqui, mas por não ter essa experiência de usar e avaliar com dinamômetro, e também por saber que isso só vai ser possível de ser coletado de forma que tenha adesão dos pacientes durante a sessão de hemodiálise, a gente fica, tipo, com o aparelho ali, eu já estou com ele há mais de um ano, e fico assim, bom, eu também não vou sair coletando para esses dados não estarem fidedignos e com um protocolo certinho de avaliação, né? Então, a gente vai fazendo, a nossa assistência está baseada em evidências, está baseada nas pesquisas que a gente lê sobre os trabalhos de vocês e a experiência profissional, mas ainda a gente não colocou isso como protocolo de coleta, porque realmente eu me sentiria mais fortalecida e gostaria disso, que a gente conseguisse construir isso em grupo para a gente se sentir mais seguro e estar vendo que está fazendo um trabalho que está dentro das diretrizes, de um processo que a gente possa apresentar esses dados depois, né? E contribuir realmente para o trabalho. Então, era só agradecer a vocês, honrar todo o caminho que vocês fizeram até aqui e dizer que eu, a Aline, o pessoal lá, a gente está junto para pensar. Obrigado, Angélica. Obrigado, Dayana. Eu concordo com vocês. Na realidade, Dayana, eu vou até compartilhar, eu sei que a gente passou por um período aqui que a gente, de fato, é a nossa realidade, né, no Brasil. A gente teve muito financiamento, então, até 2016, a gente conseguiu. Não, a gente não consegue aqui, a gente não tem, por exemplo, como a FAPESP, o Edital Universal, que a gente consegue comprar o equipamento mais caro. Aqui, em média, o último edital universal da FAPEMIG, da nossa agência, que foi em 2018, eu cheguei a ganhar, mas até hoje eu não recebi. Foi lá em 2018, mas não chegou ainda. Falaram que deve chegar esse ano, mas a gente tem um teto, se eu não me engano, tem tanto tempo que eu não sei se vou falar certo, não. Eu acho que o nosso teto é 80 mil. A gente não consegue comprar o equipamento para teste cardiopulmonar. Uma estratégia que a gente tentou é unir 3 grupos. Então, o nosso grupo da pneumo com o grupo da fisioterapia, com a educação física, para tentar comprar um equipamento. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu também. Aí, atualmente, nós estamos utilizando mais a criatividade, testes mais. Essa plataforma eu consegui, foi de um edital de 2016, que o dinheiro chegou em 2019. Então, foi esse delay que me ajudou a comprar essa plataforma, que não é tão cara. Esse dinamômetro também ele não é tão caro, ele deve estar aproximadamente $1.000, a plataforma foi em torno de $2.500, eu sei que agora o dólar está muito mais alto também, mas não foi tão caro. A gente vai utilizando essas estratégias, né, testes mais baratos, mas eu concordo contigo. Eu acho que nós estamos no momento de pensar, olha, o que é viável? Então, eu consigo fazer, é factível de fazer isso com N muito maior? Eu acho que talvez seja uma estratégia interessante, eu concordo contigo. Quando você colocou lá no finalzinho, colocou lá no chat também, para gente, quem tiver interesse, é uma estratégia muito interessante. Porque se a gente pensar, até esses testes que a gente usa, alguns nem confiabilidade ainda foi avaliado. Então, a gente usa, mas a gente pega o estudo, a gente encontra uma limitação. Aquela pergunta que foi feita para a Francine, existe uma associação do VO2 com teste de caminhada? A gente até chegou a fazer isso lá no iniciozinho, mas com 16 pacientes. Francine agora vai até trazer uma informação nova para a gente, com N muito maior. Mas a gente fez isso com 16. Mais ou menos maior. Mais ou menos? Foram 26 no nosso. A nossa correlação foi boa. Foi um R de, acho que quase 0,7, se eu não me engano. Foi uma correlação boa. O VO2 com a distância no teste de caminhada de 6 minutos. Mas fica tranquilo, Dayana, acho que estamos juntos. A nossa realidade aqui tá mesmo. A gente tem equipamento, não consegue manutenção. Ciclo ergômetro, a gente tem 3, só 2 que estão funcionando. Então, a gente vai tentando também. Vamos unir forças. E obrigado, Angélica, pelo seu comentário. O que você falou é muito legal. Acho que a gente tem que usar testes também que a gente consiga aplicar no dia a dia.
porque o seu exemplo, eu tenho um ex-aluno de mestrado que trabalha numa clínica também, que ele não consegue desenvolver muitas pesquisas, mas ele precisa de algumas estratégias de avaliação para que ele consiga manter o programa. Ele falou, Maicon, se eu não mostrar que o programa está sendo efetivo, está sendo benéfico, vou perder o apoio que eu tenho. Então, é muito importante, eu concordo. Então, ter essa rotina de avaliação. Desculpa, gente, acabei falando muito aqui. Não, tá ótimo. Bem, pessoal, finalizamos aqui o nosso webinar, né? Agora o próximo evento, agora em setembro, no dia 14. Né? Agradeço aí a participação de todos aqui os presentes, os nossos palestrantes, e até o próximo evento. Francine, quer deixar algum recado? Alguma coisa sobre o GEBRAIN? Não, acho que já tinha falado lá no início. Quem não é inscrito, só entrar lá na página do Instagram do GEBRAIN, clicar lá no link e realizar a sua inscrição no grupo. Grande abraço a todos e até o próximo encontro. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.